Bom dia, terapia em ação, como vai você? Tô aqui esperando você entrar com o coração quentinho, cheinha de amor para vocês. Ritinha já chegando na área, bom dia, meu bem, como você está? Como é que você tá, meu amor? Tudo certo? Por aí, deixa eu aumentar um pouquinho a luz aqui. Bom dia, Roquele, bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Hein? Tudo certo por aí? Eu aqui já no meu chazinho matinal, né? Ontem fui no mercado comprar mais uns, não é? Para manter aqui o fitness, tentar manter o ritmo mais fitness, né? Não tomar besteira. E para poder estar aqui mais tempo, para poder estar aqui mais saudável, para poder estar aqui mais feliz junto com vocês, né? Pra gente poder construir um dia, uma vida, uma semana melhor. Rita colocou, hoje melhor que ontem. Tive tratamento com a Val. Ah, me conta esse tratamento com a Val, bafão, não é? Gostou da técnica que a gente criou aqui no Terapeuta Master, Rita? Fala pra mim se você gostou da genética da emoção. Conta pra gente. Por favor, conte-me. Quero saber. A Val acabou de entrar, ó. Estão falando bem de você, Val, que você fez a técnica genética da emoção. Ritinha tá falando que adorou, recebeu genética da emoção. Gente, eu tenho que falar aqui, né, que a genética da emoção é uma técnica que do Terapia em Ação, faz parte, né, do nosso Cura 360, é uma das técnicas que a gente vai usar. Então, você não pode perder as cenas dos próximos capítulos e nem, né, deixar de experimentar. Caso você tenha vontade de conhecer a técnica, você pode me mandar um direct, né? Que eu ou uma das terapeutas que já estão capacitadas para aplicar a técnica vai te atender, tá bem? Não esqueçam disso. A gente precisa cuidar do nosso corpo, né? Da nossa alma, do nosso espírito. Gente, eu comprei um negócio para olheira, dá um glow aqui assim, né? Dá um tipo um efeito meio, como é que fala? Photoshop, assim. Dá um brilhinho bonitinho, gostei. Maquiagem de supermercado que deu certo. Bom dia, Shirloca, bom dia para todo mundo que tá entrando. Que bom que vocês estão aqui. Mais uma manhã, a gente aqui no Terapia em Ação e encerrando essa semana, né, que foi temática. Nós falamos sobre autogestão emocional. Ontem eu lancei um carrossel falando um pouquinho também sobre autoconsciência, né? E sem autoconsciência, sem consciência, né? Sem elevar o nosso padrão consciencial, a gente não consegue nem perceber o que a gente sente. A gente não consegue nem elaborar o porquê de certas reações, o porquê nos relacionamos e de que forma nos relacionamos com certos tipos de pessoa. Por que com algumas pessoas eu me relaciono assim? Por que com outras pessoas eu me relaciono assado? E é importante, muito importante, isso. Ah, deixa eu ver o que a Val escreveu. A Rita está disposta a olhar para si, então a técnica fluiu. Já falei, ela não me escapa do Cura 360. Eu vou escrever ela, não tem jeito, ela vai ter que fazer, vai ter que virar terapeuta, porque eu tô mandando, ó, a controladora, olha a controladora aqui, e é sobre isso que eu queria falar. Ainda que você ame muito alguém, como eu amo a Rita, eu não posso obrigá-la a fazer nada. Eu trouxe isso como um exemplo, uma brincadeira, né, porque é sobre isso que eu quero falar hoje também, sobre a questão de largar o controle, né, o quanto é difícil quando a gente se coloca nesse lugar de controlar, seja de uma forma ativa ou seja de uma forma passiva, o quanto é difícil a gente parar de controlar. Então eu quis trazer essa... Mas eu tô fazendo isso, não é isso que as pessoas falam, que controlam? Mas eu tô fazendo isso por amor, porque eu sei o que é melhor pra ela. Eu sei o que é melhor pra Rita. Rita, você tem que fazer, vai fazer agora.
né? Isso é um controle, não é? Será que isso é saudável? Será que não? Acho que a gente pode influenciar pessoas, né? Mas controlar não. E esse controle vem de um lugar vazio, vem de um lugar assustado, vem de um lugar sem alma, sem espírito, não sem alma, mas sem força, né? Então, quando eu tento controlar as coisas, eu não confio no fluxo da vida. Eu ainda não confio, né, no fluxo da vida, eu não confio ainda que as coisas são como são. E eu acredito muito, muito, muito que a Rita leva jeito, né, para terapeuta. Gente, pisciana, sensível, né? Uma mulher com um coração maravilhoso. Já virou minha amiga, a gente se conheceu aqui na internet por conta da Shirley, né? E acabamos nos conhecendo essa última vez que eu fui no Brasil e ela acabou se tornando uma grande amiga, uma pessoa que eu tenho grande estima, que eu posso dizer que eu considero minha amiga, né? Mas ela tem o ritmo dela, a gente precisa respeitar o ritmo das pessoas, né? Ela tá sempre ouvindo, ela sempre diz, isso tá me alimentando. E aí no ritmo dela, se não for na turma 1, quem sabe na turma 2, se não for na turma 2, quem sabe na turma 3. Ritinha, eu desejo, espero que você se junte a nós, mas se você não quiser, a gente também vai continuar a nossa amizade. Isso é o que, gente? Autoconhecimento, né? Autoconsciência. Qual é a minha autoconsciência da Gel aqui? Dentro de mim mora uma controladora. Ela aprendeu a viver controlando as coisas, as pessoas, os ambientes para que tudo desse certo, para que tudo acontecesse da melhor forma possível, para que todos ficassem bem. Isso tem uma aparência de coisa muito boa, mas na verdade não é, né? Então, uma pessoa que tem tendência a controlar precisa trabalhar muito sobre si para parar de controlar. E a pessoa que depende do outro, que precisa emocionalmente do outro, que não consegue viver sozinha, precisa trabalhar também no seu processo de independência emocional, tá? Então, vamos falar um pouquinho mais claramente sobre esses planos de ação e compreendendo, né, que ninguém que está nesse processo é errado, é certo, é monstro, é isso, é encostado. Mas essa pessoa é muito vítima e isso é muito ruim. Ser controlador também é muito ruim, né? Não existe controlador sem vítima, não existe vítima sem controlador, né? Então, não existe dependente sem codependente. E é isso que a gente precisa entender. Como eu falei no post ontem, né? Parar de separar as coisas entre bem e mal, as nossas emoções como boas ou ruins. A gente procurar aprender com o que a gente sente, trazendo luz ao que a gente sente. Se eu conseguir perceber que eu estou tendo um comportamento dependente, eu posso olhar para ele e buscar minha autonomia. Se eu perceber que eu estou tendo um comportamento controlador, eu posso apertar o freio de mão e deixar fluir, né? Então, tudo isso está ligado, a mudança está ligada com a consciência. Sem a consciência não tem mudança. A Rita colocou, agradeço todos os dias a Shirley por me apresentar a vocês. Pois é, você já é da turma. A Val colocou, não estou conseguindo acompanhar direito, a internet intermitente, mas concordo. Rita será uma grande terapeuta. Eu também acho. Agora ela que tem que achar. Agora a gente só fica na oração, Val. A gente só fica orando, pedindo a Deus, né, que ela encontre o destino dela, que ela descubra o que ela quer ser, e de repente ela não vai ser terapeuta, ela resolve ser fisioterapeuta, resolve ser médica, resolve, sei lá, abrir uma loja, né, fazer alguma coisa diferente da vida dela, ou decide ficar onde ela tá. Se ela estiver feliz, tá tudo certo. Mas que a gente gostaria de vê-la no time, tá vendo? A gente quer sempre controlar. Olha, a gente está sempre tentando fazer com que as coisas sejam do nosso jeito. E aí, com relação a essa questão do controle, vamos falar um pouquinho disso? A gente está separando o mundo aí, o mundo imaturo. Vamos separar o mundo maduro do mundo imaturo. Primeira separação. Vamos trabalhar com a base na dualidade? Vamos separar mundo imaturo do mundo maduro.
No mundo maduro, a gente não vai falar de dependência emocional. No mundo maduro, a gente não vai falar de codependência. No mundo maduro, a gente vai falar de pessoas que se ajudam e que se apoiam. Aonde um ajudar o outro não tem fatura, certo? No mundo imaturo, quando um ajuda o outro, quando um faz pelo outro, existe um trem chamado fatura, ok? Então, um dia a fatura chega. Então, no mundo maduro, a gente percebe o seguinte: as pessoas fazem o que querem, no limite do que querem, elas sabem da importância de se doar, elas sabem da importância de trocar, então elas têm um capital emocional, um capital de tempo, um capital intelectual para doar. E isso não vai lhes fazer falta. Isso é o mundo maduro, né? No mundo imaturo, existem então essas relações de dependência emocional, como a gente falou. E aí, nesse cenário de dependência emocional, a gente está dividindo como se fossem dois times, né? Os controladores e as pessoas que se vitimizam, né? Os dependentes. E aí, voltando a falar o que eu já disse, isso não é uma sentença nem uma condenação, porque muitas das pessoas que estão no lugar do codependente ou estão no lugar dos controladores, eles dizem assim: mas eu não tenho saída, se eu não fizer ninguém vai fazer. E a sensação que eles têm é real, não é uma sensação, gente, de eu quero controlar. Não, é assim, eu tenho a sensação de que se eu não controlar, a minha vida vai desabar, a vida dessa pessoa vai desabar, tudo vai desabar à minha volta. É uma sensação muito ruim. Quem controla e quem tem esse nível de controle em excesso, realmente acha que se não fizer, se não controlar, se não determinar, se não ajudar, se não escorar, se não suprir, tudo vai ruir. A Roquelle colocou, é forte isso, né, Gel? É por conta de uma dor que se vira controlador. É como olhar com bons olhos para essa faceta. Tem que ter bons olhos em todos os aspectos, Rô, porque não tem mal aí. Foi o que eu acabei de falar. Tem maturidade e imaturidade consciencial e emocional. Entende? Não tem essa de ser bom ou de ser mal. E isso é uma das primeiras coisas. Eu fiz um post ontem falando disso. Não julgue seus sentimentos como bons ou maus, suas atitudes como boas ou más. Olhe com neutralidade para aprender com o seu erro. Porque se você tenta colocar também as coisas nessas caixas, né, é aquilo que a gente vem falando. Eu tô tentando controlar tudo e rotulando tudo, e aí eu tenho que me encaixar naquilo que eu considero que é bom, porque eu não posso. O controlador bem intencionado, porque tem aí o controlador bem intencionado e tem o controlador mal intencionado, ok? Vamos falar dos controladores bem intencionados, que são a maioria das pessoas. A maioria das pessoas são controladores bem intencionados, ok? Por quê? E até os mal intencionados também passaram por essa dor. Então, não tem bem ou não tem mal. Todo mundo que é controlador, na infância, se sentiu inseguro. Na infância, não teve a proteção que precisava. Na infância, não teve a aprovação dos pais. Na infância, sentiu que não tinha estrutura. Podia até, gente, ser de uma casa, de uma família de posses, morar num bairro bom, classe média alta, rico, pobre, não importa. O que importa é que uma pessoa se torna controladora, tá? Quando ela sente que as coisas estão tão frágeis e tão desprotegidas, ok? Que elas precisam, de qualquer forma, fazer alguma coisa para salvar a mãe, para salvar o pai, para salvar o casamento dos pais, para ajudar a cuidar dos irmãos, para tirar as dores do mundo, para ver se assim, né, tudo fica bem, para ver se assim a gente sofre menos aqui em casa, para ver se assim
tudo dá certo. E você passa a ser a justiceira. A pessoa controladora, ela tem um ímpeto justiceiro. Ela quer botar as coisas nas caixas, ela quer rotular as coisas. Isso é uma característica do controlador. Ele divide a vida em bem e mal, em certo e errado, né? E aí fica nessa dor de ter que colocar tudo dentro de locais. Então, se minha mãe, eu cuidei da minha mãe falhou comigo, se meu pai falhou comigo, e eu que tive que fazer o trabalho do meu pai não presta, minha mãe não presta, quem presta sou eu. E eu preciso me manter firme, porque se eu não cuidar do meu pai, se eu não cuidar da minha mãe, se eu não cuidar de não sei quem, se eu não cuidar do meu marido, se eu não cuidar, tudo vai desabar. É uma pressão enorme sobre essa pessoa. Uma pressão que ela mesma se coloca. A Rô colocou, se não se tem controle desse controle. É bem como tu disse. Parece que se tu não resolver, tudo vai ruir. É exatamente isso. Não se tem controle. A única coisa que o controlador não tem controle é sobre o controle. Mas ele pode passar a ter ganhando consciência, Rô. Isso que é o ponto. Entende? Se eu consigo entender que eu estou fazendo isso porque eu me sentia desprotegido, se eu estou fazendo isso porque eu me sentia vulnerável, se eu criei esse mecanismo de defesa para ser amada, vista, acolhida e respeitada, se eu também fiz isso para sobreviver, né, a um ambiente familiar muito distópico, muito desregrado, uma casa sem regra nenhuma, uma mãe sem regra nenhuma, e a criança fica rígida, ela cria o controle para ela sobreviver no meio do caos. Tá? Então, se essa criança achou esse mecanismo de defesa, ok. Mas a partir do momento em que esse adulto começa a olhar para a sua história e começa a compreender tudo o que aconteceu, né? E começa a suportar a angústia do que viveu, e aí começa a perceber, através do seu autoconhecimento, da sua autoobservação, que ela pode mudar o comportamento, no começo vai ser difícil. Ela vai tender a cair naquilo, principalmente quando ela está em contato com o dependente. Por quê? O dependente é um outro esquema. Então vamos fazer a jogada aqui na cabeça de nós. Vamos dar os embaralhamentos na cabeça das pessoas tudo aqui, né? Vamos lá. Deixa eu tomar um golinho que eu já vou ficando seca. Vamos dar um exemplo prático. Então, tem lá uma família super desestruturada, certo? E aí uma pessoa, uma criança, decide que ela vai tentar controlar o ambiente. A família está toda destrambelhada, é uma família com perfil ou narcisista ou com perfil de dependência emocional, né? Então, pessoas vitimistas, pessoas que não conseguem fazer nada por si. E essa criança então decide que ela vai salvar o mundo, certo? Então esse é o controlador. E aquelas pessoas que ficam no vitimismo, que estão na dependência emocional, que dependem do outro. Qual é a grande dor do outro? A solidão. Qual é a grande dor do dependente emocional? A solidão. Quem tem um índice maior de dependência emocional não suporta a solidão. Não foi acostumado. Normalmente, quem tem dependência emocional foi super protegido, foi super alimentado. As suas necessidades básicas eram rapidamente sanadas. Normalmente, quem tem dependência emocional, tá? Quem tá no lugarzinho mais vitimizado é aquela pessoa que pum, comida. Pum, comida. Pum, balança. Vai, faz tudo. Não tô falando de bebê não, tá, gente? Porque no bebê a gente precisa dar esse suporte. Eu tô falando já ali na criancinha. Então aquela criança não ganhou autonomia. Ela não consegue fazer a transição da dependência da mãe natural, do vínculo, né? Dos primeiros, de 0 a 2, 3 anos. Ela não vai ganhando autonomia. Por quê? Porque a família não dá. E também, mais uma vez, não está ligado a nível socioeconômico-cultural, tá? Tem famílias de gente muito pobres que geram dependência emocional nos filhos e tem pessoas altamente, né, ricas e tal, que também
tem esse mecanismo. É a super proteção, tá? Então tenta olhar aí pro seu perfil. Você foi mais super protegido ou você teve que se virar nos 30? Seu ambiente era muito disfuncional e você teve que se virar nos 30. Se você teve que se virar nos 30, ainda que parecesse tudo bem, aí você agora já conhece, já entende. Ah, meu pai era fraco, minha mãe era forte, minha mãe que resolvia tudo. Aí eu ficava com pena da minha mãe, tá? Podia aparentar que estava tudo bem, mas você sentia algum nível de insegurança. E essa insegurança faz com que você se torne um controlador. E a segurança excessiva faz com que você se torne uma vítima, um dependente emocional. Tá fazendo sentido para você? Coloca aí pra mim se tá fazendo sentido pra você. Aonde é que você vê? Onde é que você se vê mais aí? Onde é que você se vê mais? E uma coisa que a Roquelle perguntou outro dia foi: dá pra ser as duas coisas? Dá. Dá pra ser as duas coisas. Dá sim. Mas a gente vai ter sempre uma predominância. Mas dá pra ter as duas coisas, porque a gente tá no padrão imaturo. E esse padrão imaturo é de quem? É da família. É o padrão da família. A imaturidade é o padrão da família. Percebe? Então, se eu fui extremamente suprida, é tão ruim quanto estar num ambiente inseguro. E aí essa pessoa que tem dependência emocional, ela sofre muito com a solidão. Muito. E ela evita a todo custo a solidão. Mas eu quero chamar atenção para algo. Ela também controla, só que de forma subjetiva. Entende? A vítima, o dependente emocional, ele controla o controlador de forma subjetiva. E ele cobra o controlador. Então, no fim das contas, por que o controlador fica muito sobrecarregado e começa a ter problemas de saúde e vários problemas sérios? Porque não há uma troca, é sempre uma relação onde um é grande e o outro é pequeno. E esse cara aqui tá dando sempre, esse aqui tá recebendo sempre. Então quando esse aqui precisa receber, esse aqui esperneia. Ele não tá acostumado, não foi a regra do jogo. Entende? Então ele também controla o controlador, só que dizendo assim: como assim? Você prometeu que ia cuidar de mim, você prometeu que ia escolher a minha roupa, você ia comprar a minha roupa. Né? Vocês já perceberam casais que funcionam dessa forma? Onde a mulher compra tudo para aquele homem. Ela até separa a roupa. Uma coisa, a gente, é um carinho, né? Eu já fiz isso várias vezes pro meu marido. Ele tá com pressa, tá saindo, vai tomar banho. Eu pergunto: você quer que eu separe uma roupa pra você? Né? Aí ele: quero. Mas eu falo: você quer ir de polo ou quer ir de camisa social? Pode ser tal coisa? Pode. Então a gente vai junto ali, o quê? Pra facilitar. Mas se você vai lá e separa até filho de 20 anos em casa, 30 anos em casa, a mamãe vai lá, lava a roupinha, passa tudo, dobra tudo pro bebê, bota a cuequinha, meinha pro filhinho sair de 30 anos. Isso é imaturidade. É imaturidade familiar. Parece que é tudo bonito, mas na verdade não é. Entende? E aí essa mãe tá controlando esse filho, gerando dependência emocional nele, e ele nunca vai querer sair do colinho da mamãe. E quando ele casar, e se ele casar, ele vai cobrar que a esposa faça tudo que a mamãe fazia. Porque ele não aprendeu autonomia. Ele não aprendeu. Então, quando ele fizer uma coisa na cozinha, quando ele levar o carro para consertar, para ele vai assim: nossa, olha como eu fiz um grande favor para minha mulher. Olha como eu sou bom. Não entende o que é parceria, que é meio a meio, que é 50-50, né? Então, o dependente emocional é assim, né? Ele tá ali só no me dá. Então, arruma minha roupa, me dá minha comida, me leva não sei o que, resolve o problema das finanças, resolve o problema do carro. E o cara tá lá, tá de boa. Ou a mulher, que não é só homem, né, gente? Dependência emocional dá dos dois lados. Tá de boa, tá tranquilão. Tá fazendo ali suas coisinhas e tudo mais.
mas o outro que tá doido resolvendo tudo, né? E aí, quando essa pessoa diz assim, chega, vai fazer suas coisas, chega, você tem que resolver esse problema. Ó, se você não resolver isso aqui, né? Quando o codependente, né, o controlador resolve abrir mão do controle, o que você acha que acontece com o dependente? Ele vai ficar doido. Ele vai falar, como assim? Como assim você não me ama mais? Você não cuida mais de mim? Você não faz as coisas pra mim? Como assim? Como assim você não vai segurar o peso do mundo nas suas costas? Foi o que você me prometeu. Você disse que ia cuidar da gente. Ele vai espernear porque é um padrão infantil. O dependente, ele tem um padrão infantil. Ele não entende que ele está sobrecarregando o outro, porque você ensinou para ele que tudo bem. Aliás, vocês se acharam, né? A gente encontra o parceiro, a gente encontra a parceira na vibração daquilo que a gente é. Se a gente ainda está na nossa fase emocionalmente imatura, porque viemos de uma estrutura familiar imatura, e nós estamos vibrando nesse controle, porque nós ainda achamos que nós somos as únicas pessoas que fazem tudo acontecer, e que se a gente não fizer o mundo vai cair, você vai encontrar uma pessoa que vai te colocar nesse lugar e dizer, sem você eu não vivo, se você não estiver perto de mim eu vou morrer, eu preciso de você mais como o ar que eu respiro. Isso, gente, no começo parece até bonito. E a pessoa que controla vai falar assim, consegui, encontrei alguém que precisa de mim mais que o ar. Eu não vou mais sentir insegurança, né? O que a Shirley falou? É bom lembrar que as pessoas que foram criadas dentro desse padrão acham que é completamente normal e acham que é certo fazer tudo por todo mundo. Exatamente. Assim como quem está no papel da vítima acha que também tá tudo certo, que é normal. Eu vejo isso, gente. Eu tenho uma tia de 80 anos. Ela tá num apartamento da família. Meu pai já morreu pelo menos há 25 anos. Eu tô com 50, mais de 25 anos. Ela nunca trabalhou. Depende até hoje do ex-marido. Tá com 80 anos. Ela liga pra todo mundo. Ela não liga mais pra mim porque eu não dou mais essa ousadia. Mas ela ligava pra todo mundo, liga pro meu irmão pra pedir dinheiro. Ela diz, vocês têm que me ajudar, vocês são meus sobrinhos. Ela não faz nada por ninguém. Entende? Ela é um sanguessuga, uma vítima que você fala, meu Deus do céu, e ainda é vítima com padrão narcisista, com as filhas, né? Que tem padrão de controle também. É um alto nível de vitimismo com controle narcisista também. Então tem as duas coisas. Por isso que a gente fala assim, dá pra ser as duas coisas? Dá pra ser. Numa relação eu sou uma coisa, em outra eu sou outra, né? Por quê? Porque minha avó e meu avô, o que fizeram com ela? Um apartamento de 2 quartos, ok? Esse apartamento de 2 quartos tinha uma saleta. A casa tinha um quarto principal de frente pra rua, lá na Urca. O que fizeram? O que meu avô e minha avó fizeram? Botaram ela no quarto de frente, o quarto principal. O meu avô e minha avó ficaram no quarto menor, que seria o quarto dos filhos, né? O quarto de fundos da casa. Meu avô e minha avó ficavam nesse quarto. Ela num quarto com armários com 8 portas de cima a baixo, milhões de vestidos, uma realidade que não existia financeiramente falando, não era o padrão da família. Então ela tinha um padrão de luxo, de roupas, disso, de aquilo, que não era compatível. Meu tio e meu pai dormiam na saleta numa beliche, entre a sala e a cozinha. O que isso criou nela? Além do padrão de dependência emocional, também o perfil narcísico. Porque Narciso acha feio que não é espelho. Além deles super protegerem ela, também fizeram ela se sentir melhor que todo mundo. Olha o quadro. É isso que eu tô falando. A pergunta, né? Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? Pode ser coisa grave.
Então é um nível de vitimismo absurdo com um nível de narcisismo absurdo. Vítima com controle, então com quem ela considera que deve protegê-la é vitimismo. Então ela cobra do ex-marido, que o ex-marido tem a obrigação, porque ele saiu de casa, então ele tem que manter ela até morrer. E ela vai ser uma fracassada para controlar todo mundo com o fracasso dela. E ela não abre mão do apartamento. Então, meu tio já morreu, meu pai já morreu, eu nunca consegui acessar essa herança, nenhum dos meus irmãos, nenhum dos meus primos, porque ela não vai sair. Ela só vai sair de lá morta, enterrada. E tá lá sozinha, porque ninguém atura, nenhum dos sobrinhos atura mais, nem as filhas, né? Vão ali contornando, porque é difícil conviver, mas vão contornando porque são filhas, né? Então, pode haver os dois padrões. Esse é um nível patológico hard, tá? Mas, você como vítima, o que você vai fazer? Não vou deixar você. Você não pode parar de querer me bancar. Você não pode querer parar de... Quer que eu vá trabalhar? Você vai querer que eu vá trabalhar como? Não, você prometeu que ia cuidar de mim. Tá? Então, é preciso amadurecer. Por isso que eu digo, tem pessoas de 90 anos que ainda não amadureceram. Por quê? Porque não fizeram o processo de autoconsciência, né? De gestão emocional. Porque não estão dispostas a olhar para si mesmas, para as suas próprias sombras. Para ela é a pessoa mais legal do mundo, ela é boníssima, ela é incompreendida, um gênio da lâmpada incompreendido. É uma pessoa que faz mal no nível top, tóxica até dizer chega. Entendeu? Então, esse processo de se ver nessa toxicidade, conseguir dizer assim, ok, eu sou tóxica, né? Eu estou sendo tóxica. Bom dia, mulher. Bom dia, Nath. Bem-vinda. Bom dia, Val. Então, esse processo de autoconsciência, ou de abertura de consciência, ou de, né, autogestão, tá nesse ponto. Tá muito mais nesse lugar de dizer assim, estou sendo tóxica. Ok, faz parte da vida. Como é que eu deixo de ser? Porque se você quiser problematizar aquilo que você está enxergando em você, você vai negar. Entende? Aí você entra em negação. Não sou nada disso, a culpa não é minha, a culpa é dos outros. Aí você não sai desse lugar nunca. Você não vai entrar num processo de amadurecimento consciencial nunca. Por isso que eu tenho falado tanto, pesa menos a tinta, pesa menos a mão no auto-julgamento, vamos para um lugar de maior neutralidade, né? Porque sem essa neutralidade, você vai pesar a tinta, vai dividir o mundo em bem e mal, em certo e errado, né? E aí você vai, de fato, né, congelar. Você não vai sair do lugar. Não vai sair do lugar porque você não vai se permitir, né, compreender que faz parte do amadurecimento humano, né, ter processos onde a gente se comporta mal, onde a gente é tóxico, onde a gente tem relacionamentos tóxicos, onde a gente é tóxico com o outro e com a gente mesmo. Aceitar isso é o primeiro passo pra gente mudar. Só que se eu aceitar isso, eu vou ter que aceitar mamãe, eu vou ter que aceitar papai, eu vou ter que aceitar o chefe. Por quê? Porque é injusto, né? Como assim eu aceito o meu erro e não vou aceitar o de papai e mamãe? Onde é que fica então essa condenação que eu fiz de mãe, de pai, me coloquei melhor, maior, olha como eu sou especial, que eu sou melhor que minha mãe, que sou melhor que meu pai? Esse é o grande conflito. Vocês percebem que o grande conflito do autoconhecimento está em abrir mão da autojustiça. Porque quando eu me reconheço como um ser humano miserável, carente, cheio de dor, cheio de erro, com problema como todo mundo, eu vou ter que aceitar que todo mundo também tem esse direito de ser aceito. Bom dia, Lu. Bom dia, seja bem-vinda. A Nath colocou aqui, autogestão passa pelo autoconhecimento. Mais inteligência emocional, menos toxicidade. Isso mesmo, né? É disso que a gente falou a semana toda, Nath. A gente veio essa semana foi meio temática aqui no Meditando com a Gel,
E a gente veio falando de autogestão emocional e dessa questão do autoconhecimento, né, para que a gente possa sair desse lugar de julgamento, entrar num lugar mais leve, entendendo que a gente está onde a gente conseguiu chegar. Os nossos pais estão onde eles conseguiram chegar. Se a nossa família foi disfuncional, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eles deram o melhor que eles tinham. Entende? Provavelmente eles foram melhores com você do que os pais deles foram com eles. Entende? Então tá tudo bem. A gente começa a olhar para isso, começa a perceber, nossa, no fim existe até uma certa evolução. Eles até foram melhores do que foram os outros. Ou não, ou foram piores no seu julgamento. Ah, minha avó era tão boazinha. Será que ela foi boazinha com a sua mãe? Será que ela foi boazinha com o seu pai? Uma coisa é mãe, outra coisa é vó. Percebe? Às vezes, muitas avós tratam muito bem os netos porque inconscientemente elas sabem o estrago que fizeram aos filhos. Então elas tentam compensar no tratamento dos netos. Vocês sabiam disso? Você sabia que existe uma coisa chamada compensação nas relações familiares? Isso está na memória da família, não é? Isso está dentro da memória da família, isso está dentro do inconsciente das pessoas da família. Então, eu posso ter sido uma péssima mãe e uma excelente vó, porque eu amadureci um pouco mais e percebi, hoje eu não faria assim, mas eu não tenho condição de assumir. Eu não tenho condição de chegar para o meu filho e dizer desculpa. Então, inconscientemente, aquela pessoa faz uma migração para um padrão menos tóxico, para um padrão melhor e trata melhor aqueles netos. E às vezes isso fere ainda mais o filho, porque fala, nossa, minha mãe foi tão ruim comigo. E com meus netos, olha como é que ela é. Que maravilha de vó. E aí, essa pessoa adulta pode aproveitar essa oportunidade de duas formas, né? Ou ela aproveita isso e dizendo assim, ok, então deixa eu também me tornar uma pessoa mais madura e tentar me reconciliar com essa mulher que me gerou, não é? E tentar perceber o esforço que ela está fazendo. Ou eu posso continuar imaturo e até me vingar afastando os netos dessa avó, me afastando ainda mais, punindo, né? Porque os mecanismos imaturos são sempre inconscientes. A Val falou, eu tenho certeza que serei uma avó bem melhor do que fui mãe. Porque tem agora, né, Val, a consciência, né? A gente tem a consciência agora. E eu acho assim, se a minha mãe tivesse me tido... Minha mãe me teve aos 21. Se a minha mãe tivesse me tido aos 30, já teria sido diferente. E infelizmente ou felizmente, faz parte do desenvolvimento humano, a gente, né, tá pronta para gerar filhos né, de uma forma mais saudável, mais orgânica, mais natural, entre 20 e 35 anos, o nosso corpo físico, né? Mas a nossa psique, a nossa mente, a nossa evolução anímica e consciencial, quanto mais tempo passa, teoricamente, né? Vamos botar aqui entre aspas, né, gente? Porque a gente já entendeu que não necessariamente, mas o natural é que a gente amadureça. A Lu colocou, eu pego muito no pé dos meus filhos. Você tem padrão controlador, né, Lu? Deve ser isso. É aquela pessoa que acha que se não fizer tudo, o mundo vai cair, né? Então, fica tentando resolver a vida de todo mundo, pega no pé, quer que seja assim, não. Por quê? Porque provavelmente você veio de um ambiente inseguro. E aí você aprendeu essa linguagem de que você precisava controlar, que você precisa pôr ordem, precisa resolver, precisa fazer tudo acontecer. Aí não relaxa, né? Meu marido acha ruim quando chama atenção demais. Porque é isso, você tem um padrão controlador. Nem preciso conversar muito para saber, tá? E esse padrão controlador vem do medo de que as coisas saiam do prumo, de que aconteça alguma coisa e que você não dê conta.
Então tá sempre ali tentando deixar tudo certinho, só que com isso você cria dependência emocional nos seus filhos, né? Cria um padrão de não autonomia para essas crianças. Por quê? Porque elas vão ficar condicionadas que elas só podem fazer se a mãe autorizar, o que a mãe quer, do jeito que a mãe quer, e elas vão perdendo um pouquinho da autonomia, né? Então, um ambiente saudável é aquele ambiente onde as crianças são incentivadas dentro do seu nível de maturidade a serem autônomas, a fazerem escolhas, ainda que você não ache que sejam as melhores escolhas, mas se forem escolhas seguras, dentro de um patamar seguro, o que pode e deve prevalecer é a escolha da criança, né? Dentro do nível de maturidade. Por isso também nós precisamos conhecer, né, cada etapa do desenvolvimento psicossocial de uma criança e aquilo que ela está apta ou não. Eu vejo hoje em dia mães com crianças de 2, 3 anos dizendo: filho, o que você quer comer? Gente, a criança não tem condição de saber o que ela quer comer com 2 anos. Ela vai ficar confusa. Você dá 2 opções. Filho, tem bananinha e tem maçã. Você pode comer um ou outro, ok? Aí a criança vai escolher um. Você deu para ela a diretriz. Porque ela tem 3 anos. Mas quem escolheu, você ajudou na escolha. Agora a mãe fala assim: filha, o que você quer comer? Você quer comer um docinho? Quer comer isso? Quer comer aquilo? Não sabe. A criança não sabe. Ela não sabe. A gente tem que entender o que é direcionamento e o que é controle. Entende? A Rô falou assim: estou aqui me analisando e analisando o marido e a relação. Eu sou controladora e ele dependente. E tem aspectos em que é o contrário, onde ele é o controlador e eu me torno dependente. Você sabe o que acontece, Rô? Como eu disse, pode parecer que não, mas existe uma forma onde o dependente emocional controla o controlador. É com a culpa. Ele fica mal, ele fica triste, aí ele começa a parecer que tá muito sofrendo e aí você começa a sentir que é um recado para você. Quer dizer, se você existe para manter a ordem e todo mundo bem e aquela pessoa não está bem por sua culpa, ele acabou de te controlar. Percebe? Como eu disse, o dependente emocional também controla, só que é um controle velado. O controle do controlador, né, do salvador, ele é explícito. O controle do dependente emocional é velado, mas é um controle, porque mexe com a sua emoção, faz você sentir culpa e aí te empurra a fazer mais, porque esse controle é através do comportamento, né? Ou aí o que vai acontecer? Pensa numa criança. Quais são os comportamentos possíveis de uma criança que não quer fazer o que a mamãe quer? Vai gritar, vai espernear, vai lá no meio do shopping. Então não significa que a pessoa está agindo como controladora, ela está agindo como um dependente emocional que tem um comportamento infantil. Vai espernear, vai explodir de raiva. Esse é um padrão de dependência emocional, baseado na raiva, como qualquer criança de 5 anos. Tem criança de 5 anos que não vai para o padrão da raiva, vai para o padrão do chorinho, né, da tristeza. A mãe fala: não pode fazer isso, nós não vamos. Tô tão triste, mamãe. Dá? Mas é o mesmo vitimismo, gente. Vocês precisam começar a entender a raiz da emoção e não a manifestação da emoção. O porquê, o por trás daquela manifestação, ok? Então, um dependente emocional pode explodir. Pode dizer: você não me deixa fazer nada, porque agora também que eu vou fazer, porque eu vou embora, porque eu vou pra vida, porque eu vou fazer acontecer, porque eu não quero mais saber. Por quê? É o padrão da raiva. É o padrão da raiva. Mas ele tá no mesmo lugar da vítima, não saiu. Entende? Tá no mesmo lugar e vai te controlar pela culpa, porque você não está fazendo os pratos rodarem como deveriam. Os pratos, você está sendo incompetente. Você está sendo incompetente porque a sua função não é manter todo mundo bem aqui, não é fazer nada ruim. Como é que você está deixando as coisas não darem certo? Como é que eu não estou satisfeito?
Percebe? É a raiva da frustração. A raiva da frustração infantil. É exatamente isso. Entende? E aí você fica ali tentando resolver de novo, porque, nossa, não sou eu a super mulher? Não sou eu que resolvo tudo? Então é isso, gente. É complexo, mas ao mesmo tempo, quando você saca o mecanismo, você consegue sair. Ou pelo menos, você consegue se perceber. Ele tá tendo um ataque de raiva e eu tô me sentindo culpada. Essa é a minha prisão. Ok, eu não preciso me sentir culpada, porque eu não fiz nada, eu só tô tentando sair desse processo de dependência emocional. E essa pessoa tá com raiva porque eu tô dizendo pra ela, vai pra vida. E aí é aquilo que a gente vem conversando. Quando a gente, principalmente relação de casamento, relação de pai e mãe, é muito difícil, muito mais difícil a gente sair. A gente aprende a contornar, a gente aprende a lidar. Às vezes é necessário se afastar, né? Se você tem pai e mãe narcisista, num grau alto, às vezes o que você vai ter que fazer é simplesmente ir embora, né? E se curar, e viver sua vida e transformar a sua existência. Tentando o quê? Limpar o seu coração, deixando seu coração limpo, né? Um trabalho, ok? Não é ir embora e ficar remoendo ódio, que você tá preso do mesmo jeito, tá? Agora, quando você casa com alguém, existe um contrato inicial. Que contrato é esse? É o contrato afetivo. O que tem nesse contrato afetivo? Olha, vamos supor, somos imaturos, viemos de famílias imaturas, ok? E vamos montar o nosso contrato emocional para a nossa relação. Eu, Giovana Martins, sou controladora, predominantemente controladora, e estarei aqui ao seu dispor para resolver todos os seus problemas. E o codependente, o dependente, a vítima vai dizer, ok, eu, fulano de tal, me comprometo a ser frágil o suficiente, a fracassar o suficiente, né? Para que você se sinta muito importante. E prometo te amar com toda a minha devoção, toda vez que você suprir as minhas necessidades. Isso é um contrato. Aí passa 5 anos, passa 6 anos. Alguém nessa relação, e normalmente não é o dependente, tá? Normalmente é o codependente, que é o controlador, que não suporta mais o peso. Porque é literalmente carregar a bola, o peso do mundo nas costas. E ele fala assim, ok, cansei, tô mal, tô somatizando, tô ficando doente, tô com fibromialgia, e aí ele vai pra terapia, vai pro médico, começa a adoecer, começa a não dar conta de todas as demandas, de todo mundo, ok? E aí ele entende, eu preciso me priorizar, eu preciso cuidar mais de mim, não sei o quê. E aí ele começa a mudar de comportamento. E aí, o que acontece com o dependente? Ele vai espernear. Ele vai ter raiva ou vai ficar tristinho. Ou ele vai tentar te manipular pela raiva ou pelo tristinho. É consciente? Não, gente, é tudo inconsciente. E aí você que resolveu mudar a regra do jogo, precisa ter também uma compreensão de que não existem bandidos nem mocinhos. O que existem são pessoas que estão vivendo, né, pela sua ótica dolorosa, pela sua ótica imatura. Você tem o direito de romper o contrato, se você quiser. Você tem esse direito. Controladores, vocês têm direito a ir embora. O controlador acha que não tem direito de ir embora. O controlador acha que não tem direito de ir embora. Que se ele for embora, o outro vai morrer. Isso não é real. Isso é uma mentira. É mais fácil você morrer do que o vítima, porque o vítima vai arrumar uma outra pessoa para suprir ele, porque sempre vai ter um controlador disponível no mundo. Agora, o controlador, ele vai à exaustão até que ele fica mal. Percebe? Então, aí ele pode polarizar na vítima. Porque eu fiz tanto, fiz tudo, fiz aquilo, ninguém cuidou de mim, ninguém olhou pra mim, aí ele pode polarizar no vitimismo.
porque ele perdeu a força. Olha tanto de coisa que eu fiz, ninguém olhou pra mim. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Na hora que eu paro de fazer alguma coisa, ninguém gosta de mim. Por quê? Porque você tá numa relação imatura. Se você estivesse numa relação madura, quando você precisasse, você teria apoio. Quando o outro precisasse, você daria apoio. Percebe? Então, a primeira coisa que eu quero falar pra você que é controlador, você tem direito a fazer essa transformação. Mas você não pode obrigar o outro a fazer a transformação com você. O outro tem direito de querer viver como ele quer viver. Se o outro quer viver assim, ele tem o direito. Mas, porém, contudo, todavia, você também tem o direito de ir embora, caso você queira. Tá? Isso que eu queria te dizer. Outra coisa que eu quero te dizer. Não faça nada, nunca, impulsivamente. Procure conversar, procure mostrar. Você que já enxergou o processo da codependência, procure ser a pessoa que ilumina essa relação, que tenta trazer essa maturidade para a relação. Se dê um tempo, se coloque um prazo. Pode ser que isso funcione. Pode ser que o outro compreenda e resolva e diga, não, eu quero sair disso, não é por você que eu quero sair disso, eu quero sair disso por mim. Pode ser que a pessoa se veja e consiga se ver. Agora, se ela entrar em frustração de novo, em ataque de raiva de novo, passou 1 ano, passou 2 anos, será que você vai continuar pagando o preço? Você vai continuar se sentindo preso? Né? Então, é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Os contratos podem ser quebrados. Você precisa evoluir, né? Então, muitas coisas que a gente não está fazendo na nossa vida, a gente não está fazendo porque está esperando alguém amadurecer, porque está esperando alguém mudar, porque está esperando alguém ter condição de acompanhar o seu ritmo. Por quanto tempo você vai sabotar o seu crescimento? Porque você está esperando alguém amadurecer, já que a sua ficha já caiu. Fez sentido para vocês, gente? Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? O que vocês acharam da nossa semana? Quero avaliações, quero feedbacks. Como é que foi essa semana para você? E você que chegou hoje, como é que tá sendo esse encontro aqui? Como é que foi para você? Raquel já botou a cabecinha explodindo. Adoro. Gosto muito, que significa que tem o quê? Tem coisa mexendo aí nessa cabeça, tem coisa, né? Esclarecendo. Como é que foi essa semana pra você, meus amores? O que vocês têm a me dizer? Teve muita ficha? Caiu muito disco voador? Como é que foi esse processo aí pra ti? Conte-me tudo. Como é que tá isso na sua cabeça? Só a Rô tá falando comigo? Oh, a vítima. Ninguém me ama. Ninguém me ama. É bom, né? Gente, eu tô treinando meus dotes de atriz. Eu tô querendo fazer uns vídeos assim diferentes, com encenações, né? Meu marido tá me incentivando a fazer uns vídeos assim mais engraçados, né? Então, tô treinando aqui meus dotes de artista. Falem comigo. Eu vou abrir uma carta aqui para nós. Hoje eu vou abrir cartas divinatórias. A Cleide falou, a semana foi maravilhosa e esclarecedora. Agora eu entendi de verdade. Que bom. Que bom. Porque é complexo, né, gente? Tem muita coisa. Às vezes a gente faz um curso ou compra um livro e a gente... As coisas ficam muito como se fossem duais, né? Então, às vezes não é bem assim. Às vezes tem um pouquinho de cada coisa, né? E por que eu tenho essa visão um pouquinho, que eu acho que é uma visão bacana, que eu considero, talvez estou conseguindo explicar para vocês? Por conta do consultório. Entende? Por conta do consultório. Então, a prática de consultório, atender pessoas, cuidar de pessoas, né? Há mais de 20 anos eu cuido de pessoas e agora nessa prática, né,
de quase 3 anos atendendo direto, foi muito rico para mim. A Val colocou: o corpo doeu, desconforto por ouvir tanta verdade e clareza sobre o meu comportamento de dependência emocional. Sensacional, incrível. Poxa, Val, obrigada. Sabe, porque... E o que eu mais quero é que vocês percebam assim: tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Tá tudo bem estar nesse lugar. O importante é suportar o desconforto, suportar a angústia para poder mudar. Porque se você não suporta a angústia de se encarar, a mudança nunca vem. Eu vou estar sempre culpando o outro e eu não vou sair do lugar. Eu não vou sair do lugar. Entende? É preciso suportar a angústia. Todo mundo me pergunta: mas o que eu vou fazer agora? Tem alguma... Tem várias técnicas, tem tudo, mas a primeira coisa que você vai ter que aprender é suportar a angústia de ser você. É suportar a angústia de ter tido a vida que você teve, de ter tido os pais que você teve e ter vivido as coisas que você não gostou de viver. Tá? Então... primeira coisa é isso, é suportar a história, é suportar a angústia de todo o coração, se livrando do julgamento, do auto-julgamento. Tá tudo bem se você foi tóxica ou se você tem um comportamento de dependência emocional, tá tudo bem. O importante é ganhar consciência, não julgar os seus sentimentos, suas emoções, nem o seu comportamento e fazer a transformação. Isso que é o importante, tá? A Simônia falou: você fechou a semana com chave de ouro. Essa aula da vida precisa ser vista e revista para a autocura. As fichas caindo. Obrigada, Gel. Eu que agradeço. E é um processo, né, gente? A gente às vezes conhece, entra em contato com o conteúdo, ele fica no nosso intelecto, a gente começa a perceber. E aí todos os outros nossos corpos, o corpo emocional, o corpo espiritual, sabe, o corpo físico, em cada corpo, essa transformação vem numa velocidade diferente e numa profundidade diferente. Há que se ter paciência, há que se ter força, como eu disse aqui, de alma para suportar a angústia do processo. Mas a liberdade que a gente tem, né? Ao passar 2, 3 anos e ver o quanto a gente caminhou e perceber assim: nossa, como a minha alma já está mais livre, como está menos pesado. E você vai ficando cada vez mais forte, porque o processo de autoconsciência, ele é infinito. Não tem finitude, não termina. Tem sempre um lugar de paz melhor para você chegar, né? E eu desejo isso para você e para mim. A Glauce falou: vou maratonar tudo novamente. Ai, que bom. E a Rô colocou: o alcoólatra só vai pro AA ou vai querer mudar quando aceitar que é alcoólatra. Até aceitar onde se está não dá para mudar. E depois não se condenar. Perfeito. Fechou com chave de ouro, Rô. Não teria melhores palavras. Perfeição para fechar nossa live. Aprender é bom, né, gente? Gratidão. Ai, que bom. Fico feliz. Vamos tirar uma cartinha aqui do nosso Leituras Divinatórias. Vamos ver aqui. Ai. Para fechar aqui o trabalho. Nunca tiramos essa carta nova. Borboletas. Vamos ver o que ela tem a dizer? Olha a imagem que linda. Borboletas. Ai, que lindo, gente. Abram o coração de vocês para essa mensagem. Uma linda mensagem para fechar essa semana. Como eu disse, trazendo essa leveza, né? A gente está enxergando coisas profundas em nós. Eu estou batendo muito nessa questão da dependência emocional, porque eu acho que essa é a grande liberdade que a gente pode ter, é sair desses processos, tanto para quem controla, quanto para quem se vitimiza. E aí, olha que linda essa carta.
A alma está a sofrer grandes transformações. Olha que lindo. Olha o que essa semana, né, com esse fechamento de hoje, traz pra gente, a frequência que traz. Uma transformação de alma. Essa carta que recebemos traz consigo um sinal do universo de como você precisa estar atento às borboletas e às transformações. As borboletas são insetos alados, encantadores, coloridos, ops, a mosca, alados, encantadores, coloridos, delicados, frágeis e esclarecedores. A borboleta sofre grandes transformações no seu ciclo de vida para emergir como uma bela criatura alada e de qualidade etérea. Esta pode representar as mudanças e os desafios com que nós, humanos, lidamos ao longo da nossa jornada terrena. O universo usa a carta divinatória das borboletas para representar uma enorme transformação que ocorre em seu redor. Já algumas vezes se sentiu mais como uma lagarta do que como uma borboleta? Não se desespere, pois o universo traz-lhe a visita das borboletas para que saiba que chegará à altura de emergir como a entidade etérea que nasceu para ser. Esse símbolo ajuda a ultrapassar diferentes ciclos desafiantes, tais como a renovação, o renascimento e o despertar espiritual. O símbolo psíquico da borboleta lembra-o de que precisa de encontrar alegria na vida. Pode também representar um sinal de que um espírito amado está a usar esse símbolo para que saiba que sofreu uma metamorfose. Muitos seres femininos em espírito irão utilizar-se desse símbolo psíquico como sinal pessoal para si. Esposas, mães, avós, irmãs, filhas, veem nesse símbolo uma maneira calma e agradável de entrar em contato consigo do outro lado. Como uma borboleta é uma criatura etérea, muito esquiva e por vezes raramente vista, torna-se ainda mais especial receber esse sinal que você recebeu hoje. Percebendo que toda borboleta, né, precisa passar pelo processo de sair do casulo. Esse casulo não pode ser rompido por outra pessoa, senão a lagarta jamais vira uma borboleta. Tem um esforço muito grande, sobrenatural, dessa lagarta, né, para romper o casulo, para que ela fique forte. Então existe ali uma grande resistência para que a lagarta se torne borboleta. E essa resistência é necessária. Por isso, vamos agradecer, né, todo esse processo doloroso que nós já vivemos, tudo aquilo que aconteceu na nossa existência, foi para que nós possamos, de almas lagartas, nos tornarmos almas borboletas. Então esse é o convite que eu te faço, né? Não tenha medo da pressão. Não tenha medo da pressão. Tenha medo, né, de ser tirado de dentro do casulo antes do tempo. Faça o seu trabalho, né? Então chegou o momento de você florescer psiquicamente, emocionalmente, animicamente, e eu tô aqui com você para o que você precisar, tá bom? Fica aqui com a gente todos os dias. Segunda-feira a gente está de volta, né? Segunda-feira estamos aqui. Ai, Fá, eu também amo. E esse símbolo da borboleta é muito feminino também, né? Nessa transformação profunda. E é um processo doloroso. A transformação da borboleta não é isenta de dor, né? Não é um nascimento fácil, né? Isso hoje está tão bom que eu acho que pode continuar falando mais uma hora. Obrigada, meu amor. Obrigada pelo apoio, tá? Obrigada. Obrigada mesmo. Um beijo pra você. Então, meus amores, é isso. Que a gente use essa resistência para nos transformarmos em borboleta. Que a gente use tudo aquilo que a gente está aprendendo aqui sem medo de encarar esse lugar de dificuldade. Tendo coragem para suportar, né, a nossa angústia. Suportando a nossa angústia de ser quem a gente é. Suportando a angústia da nossa história. Suportando a angústia da nossa dor e suportando a angústia, né, dos nossos atos. Nem sempre o que a gente faz é tão bonitinho e tão bonzinho assim, tá? Então, um beijo bem gostoso. Segunda-feira a gente tá aqui de novo.
no Meditando com a Gel. Se você gostou, curte lá, faz algum comentário, nem que seja colocar um coraçãozinho, gente, se você estiver apressado e com preguiça, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, tá bom? Tem uma amiga que diz que o espírito da borboleta dela vem visitá-la como uma borboleta. Isso tem essa simbologia, né, espiritual, de que quando a borboleta vem também para trazer essa sensação, né, de que tem alguém, ou representa alguém que já se foi. Quando criança, vi uma saindo do casulo, isso me assustou, mas depois entendi. É isso, e é o nosso processo anímico psíquico, né? É o nosso processo. Vamos todas virar borboletas, né? Infinitos ciclos de borboletices por aí, né? E eu espero sempre encontrar vocês em todas as orbes, em todos os níveis de consciência, em todos os lugares onde a gente estiver transformando vidas e se transformando. A Fá colocou, me marcou profundamente ver uma borboleta saindo do casulo da infância. É agressivo, né? Parece que ela está sofrendo muito, dá vontade de ajudar, né? Dá vontade de você ver ela fazendo tanto esforço, dá vontade de ir lá e ajudar ela a sair dali. Mas se a gente fizer isso, a gente mata ela. Se a gente ajudar a borboleta a sair do casulo, ela morre. Ela não vira borboleta, ela falece, não é? Então, às vezes ajudar demais traz morte na vida do outro. Quando você ajuda demais, quando você tenta resolver o problema do outro, você pode estar matando a possibilidade do outro ser a borboleta que ele quer ser, o que ele precisa ser, o que ele deveria ser. Mas isso não é contigo, não é? Um beijo, até segunda-feira. Um beijo cheio de carinho e amor. E vamos borboletear por aí nesse fim de semana. Beijo, queridas.